Glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para juntos tirarmos um momento de reflexão nas lições bíblicas da CPAD, né? Sala dos Adultos. Estamos aqui estudando esta revista do terceiro trimestre de 2026, a Igreja dos Gentios. Uma lição magnífica, maravilhosa que estamos aí meditando, né? Estudando nesse trimestre. E eu queria te convidar nesse momento para lermos o tema da lição e logo após fazermos uma oração, né? Esta lição é a lição de número 9, né? Nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como tema coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. É uma lição gloriosa, né? Onde nós vamos analisar aqui a prisão de Paulo, compreender como a fidelidade cristã ela permanece firme em meio à oposição. Vamos também interpretar ali a defesa, né, do apóstolo, a reconhecer a sabedoria, o respeito e a sensibilidade cultural no testemunho do público, aplicar também o poder do testemunho pessoal e vida cotidiana, mantendo Cristo e não o ego no centro da narrativa, né? Então, nós vamos meditar nessa lição e queria convidá-lo a juntos estarmos orando nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por este dia, por este momento, que o Senhor nos concede de estarmos meditando na tua palavra. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nossas vidas, nos guardando, nos orientando. Que este vídeo venha ser um canal de bênção, alcançar vidas. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, nos dar graça e sabedoria para alcançarmos as tuas promessas. Sede com cada professor e professora da Escola Bíblica Dominical. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, né? A Igreja dos Gentios da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. É o tema da revista desse trimestre e a lição de número 9, que é a lição que nós vamos meditar, que é a lição do próximo domingo, 30 de agosto, né? Nós temos aí a coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão, né? Então, Paulo mostra aqui a coragem, a ousadia para testemunhar de Cristo e da fidelidade que ele tinha para com Cristo diante de toda a multidão. Meus queridos irmãos, texto áureo desta lição está em Atos dos Apóstolos 22:15, né? Que diz assim, ó, porque hás de ser, olha aí, sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Verdade prática. Todo aquele que teve um encontro real com Cristo é chamado a testemunhar dele com fidelidade, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Glórias a Deus. Então, a verdade prática é que todo aquele que realmente teve um encontro real com Cristo, ele é chamado, e não só chamado, nós vamos ver que o crente, aquele que realmente teve um encontro de fato com Cristo, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a testemunhar, a testificar de Cristo, né? Mesmo em meio ao sofrimento e à oposição que venha se levantar, né? Tem uma frase que eu escrevi aqui que diz assim: a prisão de Paulo não parou, não interrompeu, não aniquilou a missão que Paulo recebeu do Espírito Santo. Apenas, em um primeiro momento, mudou o endereço e o seu público, ou o seu púlpito, né? Ele, chegando ali, não foi muito bem aceito entre os judeus e na sinagoga, mas logo abriu-se uma porta, vamos dizer desta maneira, aonde ele pôde dar continuidade à pregação do evangelho genuíno, né? Irmãos,
texto diário, a leitura diária, eu vou só citar aqui, que é muito bom, né? A segunda-feira foi dado para nós como texto diário, Atos capítulo 22, o 14 e o 15. E resumindo, a graça não apenas salva, né? Ela chama, revela e envia. A testemunha fala do que Cristo lhe fez ver e ouvir. Glórias a Deus por isso, né? Também na terça-feira temos aí a recomendação de Atos, capítulo 26, do 16 ao 18. O encontro com Cristo produz vocação. Jesus levanta Paulo para abrir os olhos e conduzir pessoas das trevas para a luz. Que coisa gloriosa, né? Então, o chamado de Paulo foi importantíssimo, né? O chamado de Paulo foi muito importante, né? Quarta-feira, Atos 4, 20, 19 e 20. Quem foi alcançado pelo Evangelho não negocia a verdade. O testemunho transborda de uma convicção viva, né? Na sua leitura diária tem um comentário aí. Eu estou dando um novo comentário para poder enriquecer no comentário que você que está na frente da escola dominical possa interagir com os alunos e aquele que é aluno poder interagir com toda a sala, se lhe for dado a oportunidade de comentar. Quinta-feira, aos Filipenses 1, 12 e 14 ao 14, as cadeias de Paulo não impediram o evangelho, não. Fizeram avançar, encorajaram outros irmãos a anunciar a palavra. Sexta-feira, segundo Timóteo 1, do 8 ao 12, nós vamos ver aqui, a fidelidade inclui disposição para sofrer. Olha aí, muita gente não quer sofrer, quer só a parte boa, né, do chamado. A coragem não vem do temperamento, mas do poder de Deus e da certeza de quem cremos, né? E a leitura do sábado, Mateus 10, 32 e 33. Confessar Cristo é assumir publicamente lealdade a Ele, olha aí. A fé verdadeira não se envergonha do Senhor diante dos homens, né? Então, diante da multidão, diante dos homens, dos perseguidores, será que o crente ele tem vergonha, ele se fica cabisbaixo, se cala, se emudece, diante da perseguição ele se retira? Paulo ele viu a oportunidade de anunciar o evangelho, né? A leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, capítulo 22, está aí os versículos. Nós não vamos ler todos para nós podermos ganharmos tempo com esta leitura, né? Meus queridos e amados irmãos, olhando aqui para o texto, né, eu vou só pontuar aqui com os irmãos, na leitura de Bíblica em Classe, Atos 21, do 27 ao 31, podemos resumir assim: a acusação falsa inflama a cidade. Paulo é arrastado para fora do templo e a multidão tenta matá-lo, né? Aí o versículo 33 de Atos 21, o tribuno romano intervém, prende Paulo e ordena que seja atado com duas cadeias. Do versículo 39 ao 40, nós vamos ver que Paulo esclarece sua identidade, pede permissão para falar, as escadas da fortaleza tornam-se o seu púlpito. Olha que coisa interessante. Aqui é algo magnífico, porque ele já estava preso, queriam matá-lo, teve a intervenção do tribuno, mas ele estava preso. O negócio para ele já estava ruim. Por que ele estava sendo preso? Porque estava pregando o evangelho de Cristo, testemunhando de Cristo. Muitos poderiam dizer assim, é hora de ficar quieto, né? O negócio está feio para o meu lado, eu vou complicar mais ainda. Não, Paulo, ele se apresenta ao tribuno, a todos, pede permissão para falar agora, e ele fala o quê? A sua defesa é pregar o evangelho, né? Atos 22, do 1 ao 7,
em língua hebraica. Olha só, o apóstolo cria identificação com os ouvintes. Ele fala com o público que queria matá-lo diretamente, falando na língua deles. Confessa seu passado e chega a um encontro decisivo com Cristo. Então, meus queridos amados irmãos, nós vemos que a pregação do Evangelho, aquele que tem um encontro com Cristo, ele não tem por preciosa de fato a sua vida, ele quer realmente pregar que Cristo faz a diferença na vida de qualquer pessoa, como fez na vida de Paulo, é isso que ele vai dizer a todos, né? Vamos para a introdução. Aqui na introdução da lição, nós vamos aprender e entender que Paulo, ele retornou a Jerusalém ao término da terceira viagem missionária. Ali prestou relatório a Tiago, olha só, e aos presbíteros sobre o que Deus fizera entre os gentios, né? Atos 21, 17 ao 20. Ao mesmo tempo, encontrou um ambiente carregado de tensões, espalhara-se rumor de que ele ensinava os judeus da dispersão e abandonarem a Moisés, né? Distorcendo tudo o que Paulo estava ensinando, para demonstrar que não desprezava sua herança judaica. Paulo aceitou participar de um rito de purificação com 4 homens que haviam feito o voto, né? Então, totalmente diferente do relato, né? Você vê que uma fofoca, um comentário trouxe um rumor por todos que estavam ali naquele momento, né? De que Paulo era um arruaceiro, vamos dizer assim. É exatamente neste contexto, né, de prudência de Paulo que surge a acusação de profanação. Então, Paulo está tendo prudência, ele entra ali, participa daquele rito, mas é acusado de profanação. Paulo estava no templo procurando preservar a unidade do povo, mas foi tratado como inimigo do povo, da lei e do lugar santo, né? A narrativa mostra uma verdade que precisa ser ensinada à igreja. Fidelidade não significa ausência de oposição. Às vezes, o servo está no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrenta calúnias, violência, cadeias, é o natural, né? Às vezes eu encontro, você também já deve ter deparado com isso, com irmãos, com cristãos, com servos, servas de Deus, que estão cumprindo a vontade de Deus, estão no centro da vontade de Deus, mas enfrenta muita calúnia, enfrenta violência, perseguição, afronta, mas isso é o que aconteceu com Paulo. Não é porque você ou eu ou qualquer irmão seja fiel que está livre dessas coisas. Não. Pelo contrário. Às vezes, aqueles que se deixam levar prestam seus ouvidos, seus lábios ao inimigo, ou muitas das vezes não conhece Cristo e se iram, porque a religião deixa o homem, de certa maneira, cego, né? A grande ênfase aqui desta lição é missionária e pentecostal, né? O Espírito Santo não forma testemunhas apenas para ambientes favoráveis. Tem pessoas que só é crente pentecostal na igreja. Na igreja, ele lá, ele dá aviãozinho, ele profetiza, ele gira, ele se veste como crente, anda como crente, fala como crente, sauda como crente, como tudo como crente pentecostal, né? Mas nos outros momentos ele não apresenta toda aquela ousadia conforme o ambiente. O Espírito Santo não forma crente, não chama para só viver em ambientes favoráveis, não. Ele concede poder para falar de Cristo quando o coração humano naturalmente desejaria apenas defender-se, né? Há momentos que quando você vê um crente se defender demais, é que está faltando a ação do Espírito Santo na sua vida. Estou dizendo que ele não tenha. Ele está, às vezes, impedindo o Espírito Santo de agir, porque o Espírito Santo com certeza irá impulsioná-lo a falar mais de Cristo e não de si mesmo, né?
crente cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado a falar de Cristo e não de si mesmo, né? Ferido, acusado e algemado, Paulo não pede a permissão para falar ou um palco para proteger a própria reputação, a sua moral e a sua honra. Não. Ele pede oportunidade para anunciar o Senhor que transformou a sua vida. Então, Paulo se preocupou em falar, mas não para se defender, se promover, se dizer eu sou cidadão romano, eu também eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou apóstolo. Não, não. Ele pregou Cristo, né? Então, se ficar essa pergunta, se nós estivéssemos feridos e algemados, como estava Paulo, diante de uma grande multidão hostil, querendo nos matar, pensaríamos no que? Primeiro, em nossa defesa ou na oportunidade de falar de Cristo, né? Como que nós agiríamos, né? Vamos para o tópico 1, a prisão de Paulo em Jerusalém, né? A conspiração dos judeus e a falsa acusação de profanação do templo. Atos 21, 27 ao 30, né? Então, os acusadores eram judeus, né? Vindos da Ásia, região onde o ministério de Paulo, especialmente em Éfeso, havia provocado grande impacto. Então, Paulo já tinha passado por Éfeso, o impacto da sua presença foi notória, e os judeus vindo daquela região, né, reconheceram Paulo no templo, mobilizaram a multidão, formularam 3 acusações, que Paulo ensinaria contra o povo, contra a lei e contra aquele lugar, né? Então, eles, por ver o que Paulo fez em Éfeso, eles falaram assim, ó, ele vai fazer aqui, e isso não é bom. Tem pessoas que têm ciúmes do crescimento da obra, e por não conhecer de fato a obra, por servir uma religião, preso aos ritos religiosos, eles não conseguem identificar um homem ou uma mulher de Deus que trabalha em prol do reino, né? E depois acrescentaram a acusação mais explosiva, né? Eles teriam introduzido gregos na área sagrada. Olha aí. Lucas esclarece que se tratava de uma suposição, porque tinham visto Trófimo ou Efésio com Paulo na cidade, né? Atos 21, 29. Não dentro da área proibida. Então você vê que as pessoas é como antigamente as pessoas passavam, eu já ouvi isso. O irmão estava tomando uma tubaína, e a tubaína tem uma garrafa igual a da cerveja, muitas vezes é a mesma vasilhame, é o mesmo. E a pessoa passou e olhou e falou assim, olha lá, foi lá contar para o pastor e anunciou para os irmãos que o irmão fulano estava tomando cerveja no bar. Ele não estava, ele estava tomando a tubaína, né? Não vigiou por o ambiente, às vezes, não ser favorável ao cristão estar presente. Então ele logo foi acusado. E aqui a situação é que acusaram Paulo de levar os gregos ao templo, né? E hoje, irmãos, às vezes, por você não poder se defender, não ser compreendido, é acusado, é perseguido por pessoas que saem anunciando, falando aquilo que não viu, não sabe, a fundo e com certeza, né? Então a ironia aqui é evidente. Paulo estava cumprindo um período de purificação, olha aí, justamente para desfazer rumores de desprezo pela lei, quando foi acusado de profanar o templo. Olha aí. A multidão não investigou, transformou conjectura em certeza e boato em sentença. É o que acontece hoje, as pessoas não procuram saber do contexto ou do texto e já sai julgando, sentenciando. As pessoas ouvem um rumor, uma fofoca, um boato e já transformam isso em sentença de morte, de acusação. É o que está acontecendo hoje em nosso meio.
fofocas, tal do WhatsApp hoje, isso, quando não sabe-se o limite, vira ali um instrumento de sentença negativa para o reino de Deus, né? Então, o texto vai nos advertir contra o perigo do zelo religioso, né? Divorciado da verdade, quer dizer, separado da verdade. Sinceridade, emoção coletiva e linguagem piedosa não santifica a mentira. Então, tem pessoas que têm aparência de santo, de piedoso, mas ele trabalha com a mentira, né? Ou a ausência da verdade. E alguns dizem, não menti, eu só não falei tudo. Não falei a verdade, né? Mas não menti. Então tem pessoas que trabalham nesse contexto, né? Então, como que nós aplicaríamos isso? A unção não nos torna imunes à calúnia. Pessoas que dizem, eu sou ungido de Deus. Cuidado, porque a unção, o chamado, você ser cheio, não nos torna e não lhe torna imune à calúnia. Mas o Espírito Santo nos preserva da amargura e nos dá firmeza para não responder na carne, né? Então é aquele versículo que diz: ireis, mas não pequeis, a ira pertence ao Senhor. O crente não deve combater mentira com mentira. Tem crente que fica irritado, ele começa a soltar tudo que ele ouviu quando ele é acusado. Quando ele é acusado, ele começa a soltar tudo que ele ouviu e às vezes aquilo não é nem verdade. E nem hostilidade com hostilidade. Vence permanecendo fiel à verdade e ao caráter de Cristo. Foi o que Paulo fez. Como que ele venceu? Falando a verdade, e essa verdade era Cristo em sua vida. Então o crente, ele não precisa se preocupar e responder à altura, né? Também acusar as pessoas, também foi ferido, eu vou ferir as pessoas, me acusaram também, agora eu vou falar dela, também eu vou mostrar os defeitos dela. Também vou mostrar para ela que ela é pior do que eu. Não, você vai ser igual a ela, né? Tópico 2. A divisão do templo em Jerusalém, né? O templo herodiano possuía áreas progressivamente restritas, né? A parte externa era o átrio dos gentios, acessível aos povos. Uma barreira baixa, chamada Soreg, separava essa área dos espaços internos e trazia advertência severa aos estrangeiros que a ultrapassassem. Depois vinha o átrio das mulheres, o átrio de Israel, destinado aos homens judeus, e o átrio dos sacerdotes, além do edifício sagrado propriamente dito. Então, compreender essa estrutura, né, olhando lá para o Santo, Santíssimo Lugar, o pátio e tal, era bom uma figura, né? Eu não tenho aqui agora preparado, mas pesquise aí na internet a figura para você entender e compreender. Compreender essa estrutura explica por que a acusação contra Paulo incendiou tão rapidamente a multidão. Ela tocava identidade, pureza ritual e segurança do espaço sagrado. Contudo, há uma profunda ironia, né, teológica aqui. Paulo, apóstolo dos gentios, anunciava que em Cristo os povos antes distantes foram aproximados e que a parede da separação espiritual foi derrubada. Está em Efésios capítulo 2, 13 ao 18. Isso não significa, né, banalizar a santidade, mas reconhecer que a santidade bíblica é separação do pecado e não desprezo dos povos, etnias ou classes sociais, né? É aquela passagem que o Senhor vai dizer a Pedro: você pode dizer que é imundo aquilo que eu santifiquei, né? Então, aqui Paulo vai trazer para a parte humana, né? Então, para a igreja, devemos guardar a pureza doutrinária e moral, né? Sem construir barreiras humanas que Cristo já removeu. A casa de Deus, ela não é lugar de modismo, isso é fato. Mas também não pode ser território de
preconceito. Julgar as pessoas por isso ou por aquilo, ou por achismo ou porque disseram. O mesmo evangelho que exige santidade convida todos os povos ao arrependimento e à comunhão em Cristo, né? Então, nós temos que entender de fato o que é santidade, né? Ponto 3, intervenção das autoridades romanas, 21, do 31 a 36. O tumulto chegou ao conhecimento do tribuno da corte de Roma, posteriormente identificado como Cláudio Lísias, Atos 23, 26. A fortaleza Antônia ficava junto à área do templo, né? Então estava ali junto, um anexo, permitindo rápida intervenção militar. Soldados e centuriões desceram, interromperam o espancamento e retiraram Paulo das mãos da multidão. Olha aí. As autoridades romanas o prendeu e o atou com 2 cadeias, confirmando as profecias de Ágapo, né? Em Atos 21, 10 a 11. Então o profeta Ágapo já tinha orientado. E aqui tem uma lição interessante, que Paulo era um daqueles que não aceitava que mulher falasse. E nós vamos ver que as filhas de Filipe começaram a profetizar. E eu costumo dizer assim, é como se elas começassem a profetizar e Paulo quisesse repreender o profeta Ágapo, que tinha um grande respeito e era notório o respeito. Ele se coloca de pé e conduz ali agora a fala e diz que isso iria acontecer com Paulo. Faz com que Paulo entenda que é Deus que chama, o Espírito Santo que chama, ele que capacita e ele que conduz todas as coisas, né? Então, Paulo desobedeceu o Espírito Santo ao ir a Jerusalém, né? Ao ir a Jerusalém. É uma pergunta. Paulo desobedeceu o Espírito Santo ao ir em Jerusalém? Pergunta que eu faço. Então, olhando aqui Atos Apóstolos, o Espírito Santo revelou a Paulo os sofrimentos que o aguardava, enquanto os irmãos, movidos pelo amor, interpretavam perigo como motivo para ele não ir, né? Então, os irmãos interpretavam que toda a revelação do que o Espírito Santo falou, né? O profeta Ágapo confirmou ali que ele iria passar por isso. Então, alguns poderiam interpretar, como interpretou, dizendo assim: isso é o Espírito Santo alertando para você não ir. Você já está sabendo o que vai acontecer, não faça. Por que que hoje obreiros, pastores estão sendo incompreendidos? Muitas vezes por causa disso. Às vezes o obreiro já sabe que vai ser lixado, vamos dizer assim, já sabe que vai ser apedrejado, caluniado, e ele vai lá e faz. É um negócio de doido, vamos dizer, né? Mas o evangelho é para maluco. Aí as pessoas falam, ele sabia e fez. Está sem direção, não. Então, Paulo já afirmava estar ligado pelo Espírito a caminho de Jerusalém, Atos 20 e 22. Ele já confirmava isso, ele já afirmava, aceitou o custo do chamado. Então, há um preço a ser pago. É o que nós estamos dizendo, não é a unção que vai te proteger, te livrar, te deixar imune, né, como uma vacina das lutas, perseguições, prisões. Não, da sorte não é isso, não. Muitas das vezes o Espírito Santo nos alerta antes para nós estarmos cientes e não desistirmos, e não desanimarmos, e não abandonarmos o chamado. É o preço do chamado. Então, mais tarde recebeu do Senhor a confirmação de que testemunharia também em Roma, né? Atos 23 e 11. A advertência revelou o preço da obediência, né? Não prova de rebeldia do apóstolo. Então, há um preço supera a obediência. Ser obediente não paga preço, né? Então, Paulo foi acusado injustamente, preso, mas Deus governou aquela crise, né? O sofrimento não era prova de abandono, não. Tornou-se corredor providencial para novas oportunidades missionárias, né? Então, Deus, ele trabalha e sabe como trabalhar, e nós temos que estar atento ao trabalhar de Deus, né? Ainda aqui, irmãos, vamos para o tópico 2, né? A oportunidade para testemunhar. Paulo pede licença para falar ao povo, Atos 21, do 37 ao 40. Então, Paulo, ao ser levado à fortaleza, dirigiu-se ao tribuno grego, né,
comandante, e o comandante se surpreendeu, pois havia confundido o apóstolo com um agitador, né, egípcio mencionado em Atos 21:38. Então, Paulo esclareceu que era judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Em seguida, pediu permissão para falar ao povo. A cena revela domínio próprio extraordinário. Isso é um domínio próprio. Então, imagine você ser acusado de traidor, de baderneiro, de falso crente, de intruso, de profanador e tudo que estavam dizendo, mas ele chega diante da autoridade com autocontrole, né? Se explica, mas pede permissão para falar, né, ao povo. E a cena aqui vai revelar o domínio que ele teve da situação, né? O corpo de Paulo estava ferido, as mãos estavam presas, mas a consciência missionária estava livre. É isso que nós temos que entender. Podem prenderem o nosso corpo, podem prenderem nossos pés, nos ferirem, mas a nossa consciência, ela está livre, né? Paulo não afrontou um tribuno, né? Nem desprezou a autoridade que estava ali. Então tem crentes que às vezes ele quer, é, em nome de Deus, ter mais autoridade do que as autoridades humanas, né? Não é bem por aí. Deus não trabalha dessa maneira. Ele pediu licença, apresentou-se com clareza, aguardou a permissão para falar, educadamente. Tem crente que é barraqueiro, não é educado. Sua coragem não era grosseira. Então tem crente que é grosseiro. Às vezes ele está até certo. Às vezes eu já passei de situação de obreiro que ele estava até certo na sua fala, mas eu tive que repreendê-lo pela grosseira maneira que ele estava se reportando a mim. Então, não é digna, né, de aceitação. Então, era a ousadia governada pelo Espírito Santo, né? O crente cheio do Espírito Santo não precisa perder a educação para demonstrar firmeza, razão. Então, a mansidão também não é covardia nenhuma, é coragem cristã. A coragem cristã não é agressividade, né? Então, o crente não precisa ser agressivo, desrespeitoso, que é o que está acontecendo com muitos hoje, né? Então, é, as escadas, né, ali tornaram-se tribuna, né? A multidão tornou-se então auditório e as cadeias se tornaram parte visível da mensagem. Quando o servo discerne a ocasião, a crise pode transformar-se em púlpito, né? Ponto 2. O uso da língua hebraica para ganhar a atenção. Atos 22, 1 e 2. Então, como oficial romano, né? Com o oficial romano, Paulo falava grego, né? E com a multidão judaica, falou em língua hebraica. Expressão que muitos estudiosos entendem como o aramaico usado na Palestina, né? A escolha produziu maior silêncio. Além disso, ele começou dizendo irmãos e pais, linguagem respeitosa, que comunicava pertencimento, não desprezo. Paulo não alterou o evangelho, ajustou a forma de comunicação para que a mensagem pudesse ser ouvida. Então, às vezes, a perseguição, às vezes, a calúnia, a afronta também pode ser um erro de comunicação, né? Então, Paulo tentou ir por uma maneira, não deu certo. Então, ele muda, ele se adapta, ele não muda a mensagem, mas ele traz todo um cenário diferente para que a mensagem agora fosse entendida, né? Que eles viessem entender. Então ele fala grego com o oficial romano, fala hebraico ou o aramaico da Palestina na época. Ele fala com o povo, chama respeitosamente de irmãos e de pais, usa essa linguagem, ele se comunica agora com a mensagem mais diferenciada para que os ouvissem. Então aqui aprendemos aqui nesse contexto que, é, que a maneira de falar tem que ser responsável, né?
Temos que ter responsabilidade no que falamos. Então, o mensageiro deve conhecer a linguagem que as pessoas falam, as perguntas e a sensibilidade de quem ouve, né? Temos que ouvir, temos que compreender, se colocar no lugar da pessoa sem mutilar a verdade, lógico, né? Então, em 1 Coríntios 9, 20 ao 22, Paulo explica se fazia como os ouvintes para ganhar alguns, né? Adaptar a linguagem não é negociar doutrina. Então, é remover obstáculos, né? Desnecessário para que o verdadeiro escândalo seja somente a cruz de Cristo. Então, tem pregadores que fazem alguma coisa para as pessoas compreender e às vezes não é compreendido e vice-versa, né? Temos que ter esse entendimento, né? Uma igreja pentecostal, no nosso caso, ela valoriza muito a ação sobrenatural do Espírito Santo, né? Mas também é muito importante o dever de se comunicar a palavra de um modo inteligível, né? Falar a língua do público significa explicar com clareza, né? Evitar jargões vazios, levar a mesma verdade bíblica ao entendimento e ao coração das pessoas, né? Nós temos que ter esse entendimento e saber compreender, né, a dificuldade do povo de entender, às vezes, uma mensagem cheia de brilhos, né? O 3, para coragem para testemunhar em meio à hostilidade, Atos 22, do 3 ao 5. Então, Paulo não começou atacando os acusadores, que é o que muitos crentes fazem. Quando ele é acusado, atacado, ferido, ele também quer devolver, atacando, ferindo, acusando, denunciando. Então, primeiro, ele estabeleceu o terreno comum, ele se igualou. Era judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído aos pés de Gamaliel. Reconheceu também o zelo religioso dos seus ouvintes, porque ele próprio tivera zelo semelhante. Depois, sem maquiar o passado, confessou que perseguia este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres. Então, é se colocar no lugar e não querer ser grande, né? Ele não quis ser grande, ele se mostrou pequeno, servo. Essa forma de testemunhar une coragem e sabedoria. Paulo não diluiu a verdade aqui, mas conduziu os ouvintes até ela, até a verdade, né? Então, o livro de Atos associa a ousadia à plenitude do Espírito, Atos 4, 31. Ousadia bíblica não é falar alto por temperamento, é permanecer fiel quando o custo aumenta, né? E a mesma coragem que aceita sofrer também usa meios legítimos de proteção. Atos 22, do 25 ao 29. Paulo invoca sua cidadania romana para impedir um açoite ilegal. Fé não é passividade diante da justiça, né? Então, Paulo tinha uma convicção, né, em quem ele havia crido e qual era a missão que ele recebeu. Então você tem que ter a sua convicção, né? Postura. Não permitiu que a violência do ambiente governasse o teu espírito. Ele não mudou seu temperamento pela hostilidade do povo, não. E clareza, né? Falou de modo compreensível, respeitoso e centrado nos fatos do evangelho, né? Então, ele teve convicção do chamado, da missão, teve postura de cliente, governou-se bem o seu temperamento e teve clareza em expor aquilo que precisava expor, respeitando as pessoas, né? Então, preso e ferido, Paulo não desperdiçou a ocasião, né? Teve coragem, a coragem que vem do Espírito Santo, firme, sem ser carnal, né? Isso foi estratégia sem manipular, né? E sem ser covarde, né? Ponto 3, o poder do testemunho pessoal, né? A vida de Paulo antes da conversão, Atos 22, 3 ao 5. O testemunho de Paulo começa, né, com a sua antiga identidade. Ele possuía formação, tradição e zelo. Fora instruído por Gamaliel, mestre respeitado e membro do Sinédrio, Atos 5:34. Todavia, seu zelo estava sem o verdadeiro conhecimento de Cristo, né? Pessoas que são zelosas, mas um zelo sem o conhecimento verdadeiro da vontade de Cristo. Por quê? Porque a religião deveria apontar para Deus,
mas tornou-se instrumento de perseguição aqui no caso. A religião, em vez de apontar para Deus, estava perseguindo, né? Isso confirma Romanos 10:2. É possível ter zelo de Deus e ainda assim, né, agir sem entendimento espiritual. Então tem muitas pessoas que têm zelo pela obra, zelo de Deus, mas sem entendimento espiritual nenhum, né? Então Paulo não narra o passado para glorificar o pecado, mas para magnificar a graça. Um testemunho saudável e honesto, porém sóbrio, né? Não transforma antigas práticas em espetáculo, nem faz do pecador um herói da história, né? O centro não é como ele era terrível, mas como Cristo foi poderoso para salvar ele, né? Então, um princípio aqui que é a sinceridade não é garantia da verdade. Isso é um princípio. Não é porque você é sincero que garante terá a verdade. Paulo estava sinceramente errado, né? Então não é porque você é sincero que você está certo. Não, tem que ter cuidado. Nem sempre a sinceridade faz com que a sua causa seja verdade, porque assim estava Paulo, estava sincero, mas errado. Né? Por isso toda experiência, tradição, convicção humana precisa ser submetidas à revelação de Deus em Cristo e ao ensino das Escrituras. Ponto 2. O encontro com Cristo no caminho de Damasco. Atos 22, do 6 ao 11. Perto de Damasco, né? Ao meio-dia, uma grande luz do céu cercou Paulo, né? Ele caiu por terra e ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não é caiu do cavalo, que nem os pregadores dizem aí, não. O Cristo ressurreto se identifica tão profundamente com sua igreja que perseguir os discípulos é perseguir o próprio Senhor. A pergunta expõe o pecado de Paulo, quebra sua falsa segurança e revela que Jesus, a quem ele julgava morto e enganador, está vivo e reina. Né? O encontro foi sobrenatural, mas não determinou em emoção. Não terminou em emoção. Paulo perguntou: Que farei, Senhor? Atos 22:10. A graça que alcançou exigiu resposta, submissão e nova direção. O perseguidor entrou em Damasco, conduzido pela mão, olha aí. Quem pensava enxergar ficou fisicamente cego para aprender a depender do Senhor. O verdadeiro encontro com Cristo ilumina a consciência, produz arrependimento e reorganiza a vida inteira, né? Então, o verdadeiro encontro traz arrependimento verdadeiro e uma reorganização da vida, de todas as suas atitudes, né? Então, Ananias, ele aparece em seguida como instrumento de cura, né? Acolhimento e confirmação do chamado de Paulo, Atos 22:12 ao 16. Isso ensina que a experiência foi pessoal, mas não individualista, né? Cristo colocou Paulo em contato com o discípulo e com a comunidade da fé. Então, aqui tem pessoas que acham porque tem um chamado, agora ele vira individualista, né? Ele acha que a missão agora é dele, é com ele, e ele é o cara, né? Não é bem por aí. Então, o batismo mencionado no versículo 16 não é mérito humano que compra a salvação, é a resposta pública de fé, arrependimento e invocação do nome do Senhor. A graça salva e a fé obediente assume visivelmente uma nova vida, né? Então, o discernimento aqui pentecostal é que as experiências espirituais genuínas não competem com a palavra. Não. Elas exaltam Jesus, confrontam o pecado, produzem obediência, são confirmadas no corpo de Cristo e desemboca em missão. Se a experiência exalta o ego, tolera o pecado ou despreza a escritura, ela deve ser julgada, né? E tem alguma coisa aí que não está muito legal. O ponto 3, sua missão como servo e testemunho de Cristo, Atos 22, do 12 ao 29. Então, Ananias resumiu o chamado de Paulo em 4 movimentos, né? Conhecer a vontade de Deus, ver o justo, ouvir a voz de sua boca e tornar-se testemunha diante dos homens.
Atos 22, do 14 ao 15. O encontro não foi um fim em si mesmo. Cristo revelou-se para enviá-lo, né? No Novo Testamento, testemunha não é mero espectador, é alguém que atesta aquilo que viu, ouviu e experimentou, submetendo sua vida à verdade anunciada, né? Então, quando Paulo relatou a ordem do Senhor para ir ao gentio, Atos 22 e 21, a multidão voltou a explodir em fúria, né? O ponto mais ofensivo não foi a luz sobrenatural, mas a graça oferecida aos povos. O evangelho confrontava o exclusivismo religioso e anunciava que em Cristo os gentios também eram chamados ao arrependimento, à fé e à plena comunhão do povo de Deus. Paulo aqui poderia ter omitido essa parte para conservar a própria segurança, mas um testemunho fiel não edita o chamado para conquistar aplausos, né? Ao usar sua cidadania romana, Paulo não abandonou a disposição de sofrer por Cristo. Ele impediu uma ilegalidade e preservou a possibilidade de continuar testemunhando. Direitos legítimos podem ser usados sem vingança, né? Sem idolatria, a serviço da justiça e da missão. O apóstolo não usou seu privilégio para esmagar pessoas, para pisar, mas para manter aberta a porta do evangelho, né? Então, o testemunho pessoal deve conter, né? Deve conter esses elementos. Quem era, quem ele era sem Cristo, né? Quem ele era sem Cristo. Como foi confrontado pelo evangelho, o que Cristo te transformou e agora ele mostra para que Cristo o chamou, né? Então, nem toda conversão tem uma luz visível como a de Damasco, né? Mas toda conversão verdadeira possui a mesma essência: graça, arrependimento, fé, nova vida e missão. Você tem missão, né? Então, o testemunho não substitui a pregação, entendeu? Tem que ter pregação bíblica. Então a história pessoal abre uma janela, mas somente Cristo salva e somente o Evangelho explica corretamente a transformação. Nossa vida é evidências, né? Jesus continua sendo a mensagem. Então a graça transformou o perseguidor em testemunha. O passado foi confessado, o encontro com Cristo tornou-se o centro e a missão passou a orientar o futuro, né? Então, para concluirmos aqui, a multidão queria silenciar Paulo, mas Deus transformou o tumulto em audiência, né? Então, todos os perseguidores, todos aqueles que te perseguem, pode ser a tua audiência. Todos aqueles que se levantam contra ti, pode ser aqueles que Deus quer que você alcance com o impacto do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Então, as correntes que pareciam sinal de derrota conduziram o apóstolo a novas plataformas de testemunhas, né? A lição não ensina romantizar a dor, e sim reconhecer que nenhuma adversidade tem autoridade para anular o propósito de Deus quando o servo permanece fiel. Paulo nos mostra que testemunhar é falar de Cristo com verdade, sabedoria e coragem. Ele não escondeu seu passado, não exagerou sua experiência, não atacou seus ouvintes, não omitiu sua missão. Seu testemunho tinha conteúdo, caráter e custo. A igreja de hoje necessita da mesma plenitude, né, do Espírito, poder para anunciar, discernimento para comunicar e fidelidade para não recuar, né? Então, o apelo aqui é que a dor não venha silenciar o testemunho, né? Não, tem que dar lugar à fidelidade. Então, o que nós vamos pedir ao Espírito Santo que transforme todo medo em ousadia, todas as feridas em compaixão e oportunidades, né? Para quê? Para falar de Cristo àqueles que necessitam ser alcançadas pelo Evangelho, né? Então, foi apenas um comentário, né? Nesta lição, que essa palavra venha alcançar vidas. E para você que faz parte da escola dominical, você poder chegar domingo aí
inteirado do assunto para poder agregar conhecimento, auxiliar os professores, ter comentário, né? Quando nós chegamos na escola bíblica dominical interagido do assunto, fica fácil de não tirar o foco da lição para outro lado, né? Então, que o Senhor continue te abençoando, alcançando a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero te convidar agora para mais uma oração de encerramento e pedir para você compartilhar esse vídeo com aqueles que você acha que pode ser útil para o anúncio do Evangelho. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso para conosco, nos guarda, nos alcance, visite cada lar, cada família, levando paz, alegria, comunhão aos lares. Que teu Espírito Santo venha trabalhar melhor em cada coração, nos dando graça e entendimento. Usa cada professor e professora da escola bíblica dominical, Senhor. É o que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.